Se tivéssemos a oportunidade de poder dizer algo para os homens, quais seriam os conselhos? Como poderíamos cuidar dos homens para prolongar suas vidas? Um grande desafio a ser vencido. O que dizer para os homens? É o tema do Vida que começa agora. No ar, Programa Vida Saudável. Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde. Participe! Programa Vida Saudável. Estamos chegando com o nosso Vida Saudável. Essa é a nossa rede da saúde. Falar de saúde é importante, trazendo um tema ainda mais importante para eles. Isso, o que dizer para os homens? Dividindo a bancada comigo ele, Dr. Júlio Cazé. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Elaine? Um abraço especial a todos aqueles homens que nos acompanham agora e as mulheres também, que são as suas promotoras de saúde, né? Verdade. Importantíssimo, né? Hoje nós vamos dizer para as mulheres o que dizer para os homens, né? Que aquela dúvida que tem, né? Eu não quero ir no médico, o que a gente faz? Vamos lá. O que você costuma dizer? Já sabe? No final eu vou contar o que eu falo. Mas antes, doutor, atualiza a gente como é que está a saúde em modo geral. Então, Elaine, uma coisa que é importante que eu trago de atualização de saúde hoje para nosso momento aqui é o seguinte, né? É a questão da visualização ou a prevenção do calendário de saúde, de vacinação, calendário de vacinação masculino. Porque o que acontece? Os homens em si têm também as suas, assim como as mulheres, têm as suas vacinas, né? Mas existem vacinas específicas para os homens? Não. Mas o grande problema é o seguinte, à medida que os homens vão crescendo, eles vão esquecendo de fazer suas prevenções em saúde. E aí o grande problema é o seguinte, algumas doenças não são atualizadas com suas respectivas vacinas. E qual é a grande consequência disso? Se o homem cai em adoecimento com aquela doença, o risco dele adoecer gravemente é grande, né? E aí que está o detalhe importante, inclusive, vacina, ela salvam vidas, como tem até a grande frase, mas na realidade elas não previnem não evitam o adoecimento daquela doença. A pessoa adoece, mas não gravemente como era para se pensar naquela doença, né? O exemplo que a gente tem é a Covid-19. Né? Quando as vacinas da Covid-19 trouxeram um alívio, né? Não é que evitou, acabou a Covid-19 no mundo, não. Mas se a pessoa adoecer de Covid-19, vai ser de formas mais leves. Certo, doutor. Programa Vida Saudável. E agora, para a gente começar o nosso tema, que é o que dizer para os homens, por quê, para quê, quando, como e o que isso pode fazer. Doutor, por que homens não cuidam da saúde, doutor? Exato, Elaine, porque na realidade existe sempre algo que eles colocam como prioridade, né? E aí a saúde para os homens muitas vezes acabam não sendo a prioridade. O grande problema é isso, porque quando os homens vão, no caso, procurar as unidades de saúde, sistema de saúde para verificar, eles vão em fase de doença já. Muitas vezes a desculpa, vamos dizer assim, é por causa do trabalho, está trabalhando muito, ou quando tem tempo, no caso, tem outras afazeres, que está bem de saúde, que não precisa, no caso, procurar um médico. Então existe uma série de falas que vão ser saídas homens, né? Que aí quando a gente vai observar, acaba que eles não vão no médico. E aí o grande problema é isso, o adoecimento. E aí, consequentemente, às vezes a mortalidade aumenta nos homens, né? Por causa disso. Doutor, qual a importância da saúde para o homem? Então, aí que está o detalhe, né? A gente precisa perguntar isso para o homem, né? Qual a importância da saúde para ele sendo homem, né? Qual o grau de importância que você dá para a sua saúde? Porque esse é o detalhe, se eu não dou importância devida para essa saúde, eu não vou me preocupar em promover saúde, fazer promoção de saúde e prevenir doenças, né? Então é isso, é um termômetro que é muito bem balanceado, ou pouco balanceado na realidade, na vida dos homens, porque muitas vezes é isso, os homens acabam não valorizando a saúde como tal, né? É verdade. Agora eu vou fazer uma pergunta para você que está aí nos acompanhando. Você quer ser um homem saudável? Doutor, como que eu faço para ser um homem saudável? Aí que está o detalhe importante, né? A gente precisa, assim, cuidar de alguns pilares importantes da nossa vida, como, por exemplo, a alimentação de forma correta, né? De forma menos prejudicial possível, né? Evitar, por exemplo, aquele consumo de gordura, bebidas alcoólicas em excesso e assim por diante.
a prática do exercício físico, que muitos homens muitas vezes têm a desculpa de dizer assim, não, eu já faço exercício físico porque o meu trabalho é pesado. Isso não tem nada a ver. Quando a gente está trabalhando, a gente está com a cabeça voltada para o trabalho, né, para executar a tarefa. Exercício físico, a gente vai, no caso, em função de melhorar o nosso condicionamento físico, né? A questão da saúde mental também, evitar levar os desaforos, ou pelo menos guardar os desaforos, ou pagar os desaforos com discussão e brigas, né, que não levam a nada, só levam a adoecimento mental, né, cuidar, zelar pela família, né, e claro, né, cuidar da saúde com as visitas rotineiras ao médico, né, isso é muito importante. O homem deve sim se cuidar ainda mais, né? O homem é o esteio da família, é a base, é o exemplo, né? E que exemplo você que está aí, que não se cuida, está dando? Doutor, estamos finalizando o Novembro Azul, uma campanha que foi criada, né, voltada para a saúde do homem e que já vem há muitos anos mudando esse conceito, graças a Deus. Devido às campanhas que são realizadas em todo o mundo, conscientiza-se cada vez mais que os homens devem procurar a se cuidar. No mês de conscientização do câncer de próstata, doutor, o exame de toque retal ainda é um tabu para os homens? Como combater aí esses tantos outros tabus da saúde masculina, doutor? Olha, com muita informação, né? A gente percebe que precisa, assim, de muita informação, né? Que nem o toque retal, existe sim um tabu, né? Do homem mudar, sei lá, mudar de sexo, se apaixonar. São muitas conversas que se vão. Exato, que não vale nem comentar as conversas, mas assim sim ver essa questão do tabu, questão cultural. É orientação mesmo, a gente orientar, tirar as dúvidas desses homens, né, que existem muitas, falar dos benefícios comparados aos problemas associados a isso, esses próprios tabus da não ida no médico, né, com risco de repente o médico fazer uma pergunta que eu não vou gostar, e aí deixar de cuidar da saúde. Então assim, tabu é um tabu, como diz, né, então precisa ser vencido. Doutor, a gente percebe que esse é um dos grandes problemas que afasta os homens dos consultórios. A gente gostaria de deixar bem claro que o exame de toque retal, ele é a última chave para o negócio. E se você não quer chegar a esse ponto, é só você se prevenir. Exatamente, é importante. Se realmente você for, né, necessário, que o médico verificar que é necessário fazer o exame, existe todo, né, o procedimento. O profissional médico que está ali, ele é capacitado para isso, né? A gente estuda, vamos dizer assim, para que a gente proporcione a melhor saúde, né, para você, e claro, sempre com muito respeito, isso é importante. E claro, que a gente sabe que existe ainda dentro dos consultórios muitas vezes as brincadeiras e tal. Se você se sentir ofendido, você tem o direito inclusive de reclamar, né, fazer a sua reclamação, né, e não deixar aquilo passar, né, porque aí realmente depois de um tabu vira um trauma. Isso é um grande problema para a saúde sua. Verdade. E para a gente encerrar a nossa rodada de perguntas sobre o homem, doutor, o que dizer para os homens, doutor? Então, a gente deve, no caso sim, falar para eles que a saúde deles é importante, né? E que deve sim entregar para eles esse grau de responsabilidade para cada homem sobre sua saúde. A partir do momento que a gente não mostrar a responsabilidade que esses homens precisam ter sobre suas saúdes, a gente corre o grande risco de ter homens que acabam fugindo dos consultórios, dos hospitais, né, da rede de saúde, exatamente por tabus e por preconceitos, muitas vezes, que são maiores, até mesmo que a própria doença. Então precisa se vencer muitas vezes isso, com muita informação, né? Muito conselho, muitas dicas, né? Isso sim vale muito a pena. Eu quero dizer para você, homem, hoje, que cuidar da saúde é amor próprio. A pergunta que eu faço para você é: você se ama? Então se cuida. Os homens estão precisando escutar mais, né, doutor? Exatamente, né? Com certeza. E gerar na cabeça deles, no caso, perguntas, né? Dúvidas que possam existir exatamente para que eles possam vir sanar essas dúvidas, geralmente com os profissionais de saúde. Isso é muito importante, né? É importante. Temos pergunta, doutor, qual a diferença de exame PSA e o toque retal? É mesmo necessário fazer os dois ou depende do grau? Quem mandou foi o Leonardo de Cuiabá.
Então, vai depender muito. O toque retal, na realidade, é o exame de grande acurácia, quando a gente consegue definir, através do toque, né, com a polpa digital, com a ponta do dedo, a gente consegue definir como é que está a característica da próstata. Toque retal, como diz isso, eu tocar na próstata, eu vou lá na próstata e toco nela, e verifico a característica da próstata, né? A gente é preciso, claro, que tenha um profissional qualificado, especializado nisso, né, que tenha experiência com esse tipo de exame, né, para que ele possa fazer a detecção do problema. O PSA é um exame laboratorial, que ele tem uma forma indireta de dizer se de repente o paciente pode estar tendo problema de câncer de próstata ou não. Ele é um sinalizador, na realidade. Sim. Dependendo do valor que sai no PSA, do valor do PSA, pode-se pensar em câncer de próstata, mas nem sempre ele vai dar o diagnóstico. Até porque também o toque retal também não vai dar o diagnóstico, ele vai sinalizar também, olha, precisa continuar aprofundando os estudos, né, verificando com mais exames aí, ou mais avaliações se tem ou não câncer de próstata. O exame padrão ouro que a gente fala, no caso, é a biópsia, a punção, né, a verificação no caso das células, você tira um pouquinho de células no caso da próstata e vê em laboratório para ver se tem células cancerígenas. Vale ressaltar, né, doutor, que é um passo a passo, né? Exato. É feito primeiro o exame, primeiro, na verdade, a consulta, né? Diagnosticado com muita conversa para os sintomas, aí depois é feito o exame, depois o toque retal e assim por diante. É um processo. E às vezes você que está aí com medo de começar esse tratamento, podendo ser inibido antes mesmo de ter qualquer coisa. Mais uma pergunta, doutor. Olá, doutor. Não tenho condições de ir num especialista na minha cidade. A consulta é muito cara. É possível conseguir atendimento de um urologista na rede pública de saúde? Não, com certeza, né? Nós temos aí urologistas também, sim, na rede da saúde, né? Na rede pública, no Sistema Único de Saúde, né? Só que, claro, são especialistas, que a gente fala, existem os especialistas focais e os especialistas generalizados. O especialista geral ou generalizado é o médico de família e comunidade, que tem nas unidades básicas de saúde, que vão ter nos postinhos de saúde, né? Até nas grandes regiões aí, nos rincões, vamos dizer assim, brasileiros, né? Agora, o especialista como urologista, vai depender muito, às vezes eles estão localizados em grandes centros, porque às vezes para um urologista, por exemplo, não compensa ele estar talvez nos pequenos centros, porque a demanda de pacientes, a quantidade de pacientes para ele vai ser pequena. Então existia um incentivo financeiro importante que, né, fosse de acordo com o urologista para ele ficar ali, né, com a demanda pequena de população. Então ele vai onde tem maior número de população para que de repente o serviço dele possa ser mais eficaz. Então por isso que a gente tem nos pequenos centros, tem escassez às vezes de profissionais nos pequenos centros, né, nas cidades mais longínquas do país, né? Mas assim, uma vez que é detectado nessas cidades, né, para os médicos generalistas, o problema, ele encaminha sim para os grandes centros. Esse paciente ele vai ter o atendimento sem problema nenhum. Antes de encerrar, eu gostaria de deixar aqui abertas as nossas redes sociais para você que, durante o nosso tema, o nosso assunto, surgiu alguma dúvida, você que está no rádio ou você que está nas plataformas digitais, a gente está com as nossas redes sociais abertas, né, doutor? Qual é a do doutor? DR Júlio Cazé. E o meu locutor Elaine Neves. Qualquer dúvida que você venha a ter, que a gente possa te ajudar de alguma forma, assim como o nosso ouvinte colocou aqui que não é fácil ter um especialista da área e que de alguma forma a gente possa ajudar, estamos de prontidão. É para isso que o Vida Saudável está aqui. A nossa rede da saúde, ela traz um conhecimento a lugares que talvez não há conhecimento, ou que não há nem sequer médicos, mas aonde a internet, a tecnologia pode chegar. É muito bom que chegue também informação que você pode confiar como Vida Saudável, né, doutor? Exatamente. Aqui estamos sempre, né, sempre que necessitado de nós, né, com as informações sobre saúde, né? Sim. Vamos encerrando aqui a nossa rede da saúde. Obrigada a você que esteve com a gente. Obrigado, doutor, também por todo o seu conhecimento adquirido e compartilhado. Um abraço, aqui estamos. Vamos agora para a nossa Receitas para a Vida. Receitas para a Vida. Receitas para a Vida. Homens, onde estão os homens? Será que a saúde se perdeu? Ou até mesmo ele se perdeu? Dizem que saudáveis estão, de boa saúde gozarão, que o trabalho enobrece e a cura acontece. Quer provar a saúde de um homem? Dá-lhe minutos de cólica no rim, ou a dor de uma coluna que entorta e não arruma, aqui parece não sarar.
Homens, sempre homens, batalhadores diários, torcedores, pensadores, atores, vivedores de amores, com saúde de durar. Mas quando chega a doença, até o trabalho para de ir para não compensar. Começamos a verificar que o homem que ri também chora, sofre, sente dor, guarda também rancor de um amor que se foi. Homem das antigas, a exemplo de Adão, que da fruta provou e o pecado aprovou e se viu o sofrimento chegar. A redenção também é de um homem, Jesus Cristo Salvador, que o nosso pecado pagou e o perdão veio entregar. Homens de ferro, homens ferozes, insistentes na labuta, descobridores do que é novo, curiosos feito povo, sempre fazem algo a inventar. Assim como a mulher, como seria um mundo sem um homem? Como viveríamos sem o carro, avião ou trem, luzes apagadas ou inventadas, progresso estacionado ao azar? Cuide-se, homem, também tenha grande saúde e vida plena. Busque um médico e trate-se quando precisar. E quando o idoso chegar, gozará de boa saúde e contará para os netos e bisnetos a sua saúde, de um homem que lutou, triunfou e venceu, e sempre teve o desejo de agradar. Homens, grandes homens, sempre serão grandes homens. Assina Júlio César de Aquino, Júlio Cazé, para o Receitas para a Vida de hoje. Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde.